Boa noite para vocês. Louvado seja Deus por Ele estar aqui no meio de nós nessa noite. Eu cheguei aqui sentindo frio, sabe? Mas encontrei vocês, encontrei a música linda, encontrei uma pessoa se batizando e agora meu coração está aquecido. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês. Que Deus seja louvado. Hoje nós vamos falar sobre autoestima. É a nossa última palestra. E nós vamos falar sobre autoestima. Quem você pensa que é? Autoestima, amor próprio, valor pessoal. São três coisas que se misturam, mas que são diferentes. Autoestima nós vamos falar bem especificamente. Amor próprio. Quando você consegue se amar do jeito que você é. Quem você pensa que é? Valor pessoal, quando você consegue atribuir a si próprio um valor especial, só seu, que ninguém mais tem. Quando você enxerga as suas características e gosta delas e gosta de si. A autoestima é o valor subjetivo que uma pessoa atribui a si mesmo. Um valor subjetivo que alguém atribui a si mesmo. Que pode ser maior, igual ou menor do que a realidade. Há pessoas que se enxergam como são. Há pessoas que, de uma forma meio ilusória, se enxergam maiores do que são. São os narcisistas. E há as pessoas que se enxergam menor do que são. São aquelas pessoas que têm baixa autoestima. Autoestima como traço de personalidade. Eu sou. É aquilo que você é. É a sua estrutura. Aquilo que pode vir chuvas, tempestades, alegrias, bons ventos, e você continua sendo. Eu sou. É autoestima enquanto traço de personalidade. É você aprender a valorizar aquilo que você é, como estrutura. A autoestima como condição psicológica, eu estou. Diferente do eu sou. Por exemplo, há pessoas que nesse momento estão ocupando uma determinada posição, que desempenham uma determinada função, que lhes fornece status e valor pessoal. Essa é uma autoestima como condição psicológica. Eu estou exercendo essa função, eu estou fazendo isso, eu estou tendo sucesso com aquilo que faço nesse momento. Percebam vocês que ela é um pouco mais frágil do que a autoestima como traço de personalidade. Eu sou. O eu estou é um pouquinho mais frágil porque o eu estou pode variar. Isso pode mudar. O que a gente está sendo agora, o sucesso que a gente tem agora, o lugar, a posição que a gente ocupa agora pode variar amanhã. Então, a autoestima, como condição psicológica, eu estou, ela é um pouco mais frágil do que como traço de personalidade, eu sou. Autoestima específica. O que é isso? Eu sou bom nisso. Todo mundo tem alguma coisa em que é bom. Tem ou não tem? Todo mundo tem alguma coisa em que é bom. Tem pessoas que são ótimas nos esportes, se destacam. Tem pessoas que cantam muito bem. Parabéns, viu, Gil? Eu gosto de te ouvir cantar. Tem pessoas que tocam, os meninos aqui, que bonita a banda. Tem pessoas que se destacam profissionalmente, nas artes, nos relacionamentos. Tem pessoas solidárias, tem pessoas que dedicam a vida. Essa é a autoestima específica. Eu sou bom nisso. Mas isso não marca a autoestima como um todo. E o que é, afinal, a autoestima global? A autoestima global é o seguinte, é quando você olha para si e você pensa, eu sou um ser humano. Acerto, às vezes erro, às vezes faço bem feito, noutras me dou mal.
Mas, numa avaliação global da minha vida, eu me estimo como pessoa. Essa é a autoestima verdadeira. Porque ela não está ligada a fatos circunstanciais. Entende? Você gosta de você. Você sabe o valor que tem. Você acerta muitas vezes, outras erra. Afinal, quem não comete os seus erros, em algumas coisas nós somos muito bons, em outras nem tanto. Mas, avaliando de uma forma geral, olhando para si mesmo, você percebe que você tem valor e você gosta de você como pessoa. Essa é a autoestima global. Como é que se constrói a autoestima? Como é que isso acontece? Como é que a gente começa a olhar para a gente mesmo e se avaliar positivamente e gostar da gente mesmo? O bebê, quando ele chega aqui no mundo, ele não sabe quem é. É o olhar do outro que nos fornece informações sobre nós. Então, quando a mamãe fala, meu bebezinho lindo, você é especial, isso é muito bom. Porque o bebê não tem noção de quem é. Ele está começando a perceber que tem valor. É o olhar do outro que me atribui valor. Eu posso questionar o meu valor, mas o outro me fornece informações sobre isso. Ao contrário, a depreciação na infância pode ser uma fonte de traumas muito graves. Aquelas mães, aqueles pais, aqueles cuidadores que tratam a criança como se ela nunca acertasse, como se ela não tivesse valor, como se ela fosse alguém imbecil, né? Tem uns que chegam a usar essa palavra, né? Idiota. São pessoas que vão crescer acreditando naqueles rótulos que receberam na infância. Então, cuidado, vocês que estão aí criando os seus filhos, cuidado com os rótulos que você põe na criança. Sabe? Você não acerta nunca, não é possível, que menino difícil. Você é uma criança muito difícil. Sua criança teimosa. Poxa, olha o tanto de rótulo que você está pregando. A criança começa a acreditar, poxa, eu sou difícil, eu sou teimosa, e começa a viver à altura dos rótulos que está recebendo. Isso é bastante grave. Carência de afeto e de carinho são graves na construção da baixa autoestima. Pessoas que não têm afeto, que não recebem carinho, crianças que não foram amadas como se deve, são pessoas que vão construir uma autoestima bem baixa, que vão sempre duvidar do seu valor, porque não foram estimuladas o suficiente quando era criança. Mas depois disso tudo, a gente fecha dizendo o que Sartre costuma dizer, né? Cada um faz o que quiser com aquilo que recebe da vida. Não importa o que os outros fizeram com a gente, importa o que a gente faz com isso. Porque eu estou falando para muitos adultos e eu tenho certeza que alguém pode se identificar com esses traumas infantis, com essa falta de afeto, com essa falta de carinho, com alguma depreciação, e talvez pensem que tarde demais para construir uma autoestima. Claro que não. A gente pode mudar as coisas do passado com relação a gente mesmo. Deixa eu explicar melhor. Você não pode mudar o passado, mas você pode mudar você mesmo diante do passado. Percebem? Você pode olhar para o passado de uma forma diferente. Você pode vencer os seus traumas do passado. E aí nós estaremos alterando, entre aspas, o nosso passado. Então, o mais importante é o que nós construímos com aquilo que recebemos da vida. Autoaceitação gera amor próprio. O que é isso? A autoaceitação indica uma aceitação profunda de si mesmo, das fraquezas e dos erros. Então, segundo esse autor, quando a gente se aprecia de verdade, a gente aprende a se amar. E esse amor é uma aceitação profunda de si mesmo, das próprias fraquezas e erros. Quando você se aceita do jeito que é, você abre caminho, inclusive para mudanças. É legal isso, né? A gente tem a impressão assim, eu preciso brigar com aquilo que eu sou
para conseguir mudar. Você precisa se conhecer, né? Saber quem você é, e você precisa amar e aceitar isso, aceitar quem você é, reconhecer as suas fraquezas. Só assim a gente começa a transformar a nossa realidade. Autoestima, nem tudo é o que parece, nem tudo é o que parece ser. Às vezes a autoestima é ilusória. A pessoa tem uma autoestima inflada, né? Um ego muito inflado. A gente precisa até dar uma puxadinha para baixo de vez em quando, tipo cair na real, né? Mas olha, essa autoestima desse jeito, ela pode ser muito frágil, porque é ilusória. É um narcisismo. A pessoa atribui grande valor a si próprio. Eu sou o cara, ou a cara, né? Sei lá. Mas essa pessoa que atribui, às vezes, grande valor a si própria e vive se exaltando, tentando chamar a atenção do outro para si, na verdade, ela tem uma construção frágil da sua autoestima. Ela depende do outro para que ela continue acreditando em si. Se não houver o endosso do outro, isso pode desabar. Então, queridos, presta atenção que contradição. Aquela pessoa que vive, que se acha, né, no popular, aquela pessoa que se acha, né, às vezes é uma pessoa de baixa autoestima, porque a sua autoestima é ilusória. Ela depende do outro para endossar isso. Depende dos elogios, depende do reconhecimento, né? Não dá conta de ouvir uma crítica de jeito nenhum. E se não tiver o endosso do outro, se o outro não assinar embaixo, cai tudo por terra. Então, no fundo, é uma autoestima ilusória, não é verdadeira. Então, as pessoas que se acham precisam rever aí, né? Até que ponto isso é verdadeiro. E a autoestima verdadeira, a real, ela é forte. Forte no sentido de que, como? A pessoa é humilde. A pessoa que tem uma autoestima verdadeira, ela sabe das suas limitações e incompletudes. Nem por isso se sente um derrotado. Diferente, né? Daquele que eu sou o cara. Eu me acho, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou bom. Você já me viu cantando? Não, mas você já me viu falando? Você viu como é que todo mundo gostou? Sabe, essa pessoa é frágil. O outro consegue fazer a crítica de si mesmo. É uma pessoa humilde. Ela conhece as suas limitações. Ela sabe até onde pode ir. E ela não se sente um derrotado com as suas incompletudes. Percebem? Se ela cometer um erro, um engano, ou em um determinado momento fracassar em alguma coisa, isso não vai destruí-la. Porque ela sabe lidar com as suas incompletudes. A autoestima é pessoal e intransferível. Auto, né? Se refere a mim mesmo. Se eu tenho uma boa autoestima, presta atenção. Se eu tenho uma boa autoestima, o outro pode me afetar, mas não pode me destruir emocionalmente. Vejam como é diferente a autoestima verdadeira e real? Se eu tenho uma boa autoestima, eu sei do meu valor, sei dos meus erros, sei das minhas incompletudes, sei das minhas limitações, mas aprendi a gostar de mim como sou. As outras pessoas podem me afetar, né? A crítica, a zombaria, sei lá, pode me afetar, eu posso ficar triste, mas nunca vai me destruir, porque eu sei o valor que eu tenho. Sabe? Mas, se eu tenho uma baixa autoestima, o outro pode tentar, mas nunca vai conseguir me fornecer esse valor pessoal. Por isso é alto e é intransferível. Uma pessoa que tem baixa autoestima, não adianta eu dizer para ela, você é bom, acredite em você mesmo, você vai conseguir. Se ela duvida de si, eu não vou conseguir fazer com que isso brote nela. É alto, é seu, você tem que construir isso, tem que conquistar isso. Percebem? O outro não pode me dar. Tem pessoas que acham, olha só isso, se você me amasse, eu me amaria. Será que isso está certo? Se as pessoas me valorizassem, eu também me valorizaria. Se as pessoas me fornecessem autoestima, certamente eu a teria. É claro que não. Há pessoas que querem que os outros lhe forneçam amor próprio. Tem jeito?
É impossível. Amor próprio sou eu que atribuo valor a mim mesmo e que passo a me amar do jeito que eu sou. Então, não tem jeito, tem gente que fica dependendo demais do olhar do outro. Lembra na semana passada que a gente estava falando de perdão e que nós falamos que quando a gente fala que o outro está prejudicando a nossa vida, faz mal para nós, é porque nós estamos dando valor demais para o outro, né? Isso aqui é a mesma coisa. O outro não pode me dar amor próprio. Se eu fico tentando buscar no outro, eu posso me tornar dependente emocionalmente, eu posso me tornar cada vez mais frágil emocionalmente, posso ser destruído quando o outro não me dá o valor devido, posso ser aquele chato. Poxa, mas você não me ligou, você me ligou só, como é que é a propaganda? 287 vezes para dizer que me ama, você tinha que ter ligado 300. É aquela pessoa que nada completa o coração, porque ela é vazia em si mesma. Quem não se ama, não acredita no amor do outro, desconfia de quem diz que ele é importante em sua vida, duvida quando alguém diz que o admira, exige constante atenção, elogio, provas de amor, sempre inúteis. Pode se tornar uma pessoa muito ciumenta. Quem não se ama não dá conta de acreditar no amor do outro. Ela pensa, você está falando que me ama? Isso não é verdade, eu não tenho esse valor que você acha que eu tenho. Ela duvida, ela desconfia de si mesma. Ela não se ama, como é que ela vai aceitar o amor do outro? Em se tratando de relacionamentos, pode se tornar uma pessoa pegajosa, ciumenta, desconfiada, porque ela não confia em si própria. Quem tem baixa autoestima se compara com o outro e se coloca em desvantagem o tempo todo. Aí ela se compara com o outro e pensa assim, poxa, mas olha lá, fulano é bonito, fulano sabe falar bem, fulano canta bem. Ela se compara com o outro sempre para se colocar em desvantagem, porque não se ama. Acha que as pessoas estão sempre prestando atenção em seus defeitos e falhas. Ela fica tão focada nas coisas que ela não faz bem, que ela fica sempre pensando, se eu for lá na frente falar alguma coisa, e se eu errar? E se eu falar uma palavra errada? E se eu tropeçar? E se eu cair lá de cima? E se ninguém gostar? Ela fica sempre prestando atenção nas suas próprias falhas. Acha que o mundo conspira contra ela. Vocês já viram pessoas falando assim, eu não vou mais na Igreja do Progresso. Não, o povo fica falando de mim, todo mundo olha para mim quando eu vou lá. Gente, de repente a pessoa está imaginando coisas porque ela não aprendeu a se amar. Né? Acha que o mundo conspira contra ela, acha que tudo o que o outro fala de ruim se dirige a ela, é profundamente insegura. Uma pessoa que não tem autoestima, que não aprendeu a se amar, é uma pessoa que sofre muito. E aí vocês vão me perguntar, Inês, isso tem cura? Eu já tenho, 50 anos e até hoje eu não aprendi a me amar, isso tem cura? Claro que tem, sabe por quê? Porque quem é o amor, não tem amor, é o amor. Jesus nos ama. Ei, você é precioso demais. Para de desconfiar do seu valor. Você é muito importante para Deus. Olha a fala de Jesus em Jeremias 31:3. Com amor eterno eu te amei. O que é amor eterno? Que amor é esse? Eu não sei, eu não consigo descrever, eu não consigo nem entender. Mas eu posso me sentir abraçada por esse amor. E esse amor pode me tirar do lugar insignificante que eu ocupo para mim mesmo e dizer, olha, você é preciosa demais. Porque eu morri por você. Porque eu amei demais você. Então, olha, do jeitinho que você é, Deus te ama. Sócrates, essa frase é atribuída a Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Avalie com neutralidade, se avalie com neutralidade e com honestidade. Cuidado para não inflar o ego de uma forma falsa, né? Igual um balãozinho de gás, né? Vai subindo, de repente, um espinho, chegou, acabou. Não, autoestima não é nada disso, não pode ser assim. Faça uma avaliação de você mesmo com neutralidade e honestidade. Não minta para você mesmo. Mentir para os outros é complicado, mas mentir para a gente mesmo é terrível.
Não se compare com os outros. Você é único. Ah, mas eu não sei cantar, não sei fazer. Não tem problema. Tem outras coisas que você tem e que são muito preciosas. Para de se comparar. O Caetano Veloso diz que de perto ninguém é normal. Eu concordo com ele. Se a gente olhar bem de perto, ninguém é normal. Aí você olha só para você e olha para o outro, né, que está lá, todo bonito. Nossa, olha que pessoa. Eu queria ser pelo menos parecido com o fulano de tal. Que nada. Ele tem suas incompletudes, tem seus problemas, tem suas dificuldades, suas lutas. Para de se comparar e de se colocar em desvantagem. É hora de agir. Pequenas metas para começar. Para gostar de você mesmo, pequenas coisas. Olha aí, uma coisinha que você consegue fazer bem. Comemore cada vitória. Não fica naquela assim de... eu consegui recitar o Salmo 119 de cor. Ah, mas tem gente que fala a Bíblia inteira. Aí você está desvalorizando a única coisa que você sabe fazer. Para! Comemore cada uma das suas vitórias. Hoje eu consegui falar um versículo bíblico, disse Jó. Não interessa, você falou, né? Avance com novas metas. Assim que você caminhou o primeiro passo, faça novas metas e avance. Se você não conseguiu, não se sinta derrotado. Começa de novo. Silencie o crítico interior. Gente, a gente tem uma coisa na gente que a psicanálise chama de superego. É um crítico interior que a gente tem. Tem pessoas que têm esse crítico muito severo, sabe? Ninguém precisa falar nada com ela, porque ela mesma fica se falando. Viu? O que você fez? Eu falei para você não ir. Falei que você não ia dar conta. Mas você foi, aí está todo mundo rindo da sua cara. É uma vozinha que fica falando aqui dentro. Cale o crítico interior, silencie, não deixe ele falar mal de você, não deixe ser assim, tá? Silencie o crítico interior, continue agindo, tira o foco de você mesmo, para de ter pena de você mesmo, olhe para fora, ajude alguém, uma maneira de construir autoestima, ajude alguém, olha as pessoas que estão precisando de você. Você vai se sentir bem, aquela sensação de missão cumprida, quando você estende a mão a alguém e ajuda. Isso vai te ajudar a construir sua autoestima. Se aproxime das pessoas, para de timidez e de medo. Se aproxime das pessoas, dê um sorriso. Lembra da semana passada que a gente falava do poder do sorriso, da importância do sorriso? Seja humilde, simples, flexível, se perdoe. Aquele crítico interior que fica falando, o superego, às vezes ele faz com que a gente deprecie a gente mesmo. Na semana passada a gente falava de perdão, lembra? E eu falei que a gente precisa aprender a perdoar o outro, mas às vezes a gente não se perdoa. Como é que eu fui fazer? Nossa, mas eu sabia que eu não ia conseguir. Como que eu fui? Como é que eu pude fazer isso? Perdoa você mesmo. Perdoa, seja flexível, seja simples, seja humilde. Errei, vou começar de novo. Vai lá, perdoa você mesmo. Porque em Isaías 40:31, olha que versículo lindo. Mas os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Queridos, Deus vai te ajudar. Você vai aprender a amar a si próprio, porque você é precioso, é preciosa aos olhos de Jesus. E Ele vai te dar isso aí, vai renovar as suas forças, você vai subir com asas de águia, lá em cima. E você não vai cansar de fazer isso. É esse o lugar que Deus quer te dar. Que Deus nos abençoe.